Rachadinha, prática de empregar funcionários fantasmas ou de receber parte de salário como condição para contratar assessores. Vou cagar. O esquema não parece ser novidade no meio político, mas ficou mais conhecido após investigações do Ministério Público sobre Flávio Bolsonaro, no período em que atuou como deputado estadual no Rio de Janeiro. O enquadramento desse tipo de conduta não encontra consenso entre os especialistas. Alguns dizem que é peculato, outros dizem que é corrupção passiva, há quem diga, inclusive, que não é nenhum dos dois, que é só improbidade administrativa. De forma bem didática, a rachadinha tem aparecido de duas formas, basicamente. A primeira delas é o uso de funcionários fantasmas. Já na segunda, há uma repartição de parte da remuneração do servidor nomeado, um tipo de acerto entre o agente político e aquela pessoa que é contratada. Exemplo de contratação de funcionário fantasma foi aquela que envolveu o ex-deputado Celso Russomano. Em 2005, ele foi acusado de nomear funcionária para o seu gabinete. Segundo o Ministério Público, a funcionária prestava serviços particulares ao deputado. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia contra Celso Russomano por peculato, mas remeteu à primeira instância ao fim do mandato. Ocorre que ele acabou sendo condenado em primeira instância e logo depois ele foi eleito deputado federal, motivo pelo qual o recurso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que acabou o absolvendo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a secretária não trabalhava exclusivamente no escritório particular de Celso, mas também em seu gabinete, motivo pelo qual não era exatamente uma funcionária fantasma. No ano de 2014, o STF rejeitou denúncia contra um político por supostamente ter contratado funcionário fantasma, de ter feito rachadinha. Nesse caso, a ministra Rosa Weber, que foi a relatora do caso, fez uma diferenciação entre duas situações importantes. Em seu relatório, a ministra Rosa Weber diferenciou duas situações. A primeira delas seria o uso de mão de obra pública para fins particulares, que seria só improbidade. Já numa segunda situação, seria o uso de dinheiro público para pagar funcionário fantasma, que segundo ela, aí sim seria peculato. Além dessa contratação de funcionário fantasma, o que parece ocorrer mais seria a rachadinha mesmo, o acordo entre o nomeante e o nomeado para que esse ceda parte de seu salário como condição para ser nomeado, para ser contratado. Essa parece ser a situação apurada pelo Ministério Público em relação a Flávio Bolsonaro e também a Davi Miranda. Essas investigações encontram-se suspensas pelo Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que essas informações, esses dados bancários, foram compartilhados sem autorização da Justiça. Mas em uma prova discursiva ou uma prova oral, se você tivesse que discorrer sobre esse assunto, você seria capaz de fazê-lo? Quais são as hipóteses de enquadramento legal? Vamos fazer um resumo e vamos ao meu veredito. Em resumo, portanto, nós teremos as seguintes hipóteses. A hipótese de funcionário fantasma, que eu entendo se tratar de peculato na modalidade desvio. O uso de mão de obra pública para fins particulares, segundo o STF, é improbidade, mas na minha opinião também é peculato desvio. Já a doação de parte do salário parece encontrar adequação ao tipo de corrupção passiva do artigo 317 do Código Penal. Como eu disse, é um tema bastante polêmico. Mas e você, concorda com a minha análise? Concorda com a minha tipificação? Sim ou não? Coloque aqui no seu comentário, fale sobre o assunto, debata, discuta, fundamente, porque isso pode ser tema da sua próxima prova. Até a próxima!